Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Damos graças a Deus por mais um momento de esperança. Por favor, compartilhem essa mensagem de fé e de esperança com todos os seus amigos. O tema da nossa reflexão é: com Deus não se brinca. Esse é um assunto que vamos apresentar em 2 vídeos. Portanto, inscreva-se em nosso canal para você não perder a parte 2 desse vídeo. Meus amigos, o assunto que vamos tratar, o assunto que quero apresentar para vocês, é um assunto bastante sério e é um assunto de grande importância para todos nós. O texto para a nossa leitura está no livro de Hebreus, no capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Está escrito assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Notem, meus amigos, a seriedade de Deus ao nos apresentar o assunto da salvação nesse texto. Notem que a pergunta que o apóstolo Paulo faz, ele faz com o objetivo de nos mostrar que a intenção de Deus é fazer com que cada um de nós façamos um exame da nossa vida para ver se estamos firmes na palavra de Deus e para ver também se estamos dando o devido valor ao sacrifício que Jesus fez ao morrer na cruz em nosso lugar para nos dar a salvação. E com essa pergunta, Deus quer chamar a nossa atenção para o seguinte fato: a pessoa que não aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida, essa pessoa não terá salvação em nenhum outro lugar e nenhuma outra pessoa, a não ser através de Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar todos os pecadores. No Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 16, nós temos também uma mensagem semelhante a essa. Ali João escreveu dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observem, meus amigos, que nesses 2 textos que nós lemos, a palavra de Deus é bem clara em dizer que ninguém deve negligenciar a salvação que Deus oferece gratuitamente a todos os pecadores através do seu Filho Jesus Cristo. Meus amigos e meus irmãos, para que Deus possa salvar o pecador, é necessário que o pecador dê prioridade à salvação na sua vida. Ou seja, é necessário que o pecador coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. E colocar Jesus em primeiro lugar na vida, meus amigos, significa envolver Jesus em tudo aquilo que faz parte da nossa vida. E aí podemos citar a família, o casamento, no trabalho, na escola, no lazer, onde quer que nós estejamos, não importa o que está fazendo, Jesus precisa estar presente e fazer parte de tudo aquilo que nós fazemos. Em outro lugar na Bíblia está escrito assim: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E isso significa colocar Jesus
em primeiro lugar na vida. Nós lemos ali na palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 2, verso 3, como escaparemos nós da morte eterna se não aceitarmos a salvação que Deus oferece através da morte do seu Filho, lá na cruz do Calvário, em nosso lugar? Meus amigos e meus irmãos, essa é uma pergunta que Deus está fazendo a todos os pecadores agora nos últimos dias. Porque à medida em que os problemas vão se avolumando, as dificuldades vão aumentando, porque estamos no tempo do fim, e Jesus disse que no tempo do fim as coisas iriam ficar difíceis mesmo. Então, diante do aumento dos problemas, a tendência humana é deixar Deus de lado, é não pensar na salvação, é pensar somente nas coisas materiais. Então, por isso, Deus está fazendo essa pergunta: como escaparemos nós da condenação se negligenciarmos e desprezarmos a Jesus, que deu a vida na cruz para a nossa salvação? Todos os dias e a todo momento, o pecador é tentado por Satanás para desviar a sua atenção da palavra de Deus, do assim diz o Senhor, para que as pessoas, ao se desviar da palavra de Deus, então não venham a ter a salvação. E é por isso que a Bíblia pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos a salvação que Deus oferece? E, por incrível que pareça, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro estão rejeitando a salvação que Deus oferece gratuitamente através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês, meus amigos e meus irmãos, que Deus, ao enviar Jesus a este mundo para salvar o pecador, Deus colocou todo o céu à disposição do pecador. Então, tudo aquilo que é necessário para que uma pessoa seja salva é encontrado em Jesus. Então, a palavra de Deus nos diz: como escaparemos se deixarmos Jesus de lado? Como escaparemos da condenação, do juízo final, se deixarmos a Jesus Cristo de lado da nossa vida? E quando o pecador não dá nenhum valor à salvação oferecida por Deus, então não resta mais nada Deus fazer pelo pecador, a não ser condenado por causa dos seus pecados. E eu quero que vocês ainda leiam comigo, para finalizarmos esta parte, leiam comigo o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no verso 12. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Você viu? Prestou atenção? Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E meu prezado amigo e minha prezada amiga, diante desta verdade revelada pela palavra de Deus a todos nós quanto ao caminho da salvação, o apelo que eu faço a você é o seguinte: se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida, então faça agora, enquanto ainda a porta da graça está aberta, enquanto Deus está nos chamando para a salvação. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e fique firme ao lado dele até o fim, até que ele venha nos buscar para nos levar, para morarmos para todo sempre no seu reino. E agora eu te convido para fazermos uma oração. Aí onde você está, então, em reverência, feche os olhos e vamos falar com Deus. Amado Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pela salvação que o Senhor nos oferece através da morte do seu Filho lá na cruz do Calvário em nosso lugar.
Pai querido, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nos ajude, Senhor, a permanecermos ao Teu lado. Abençoa os nossos amigos, nossos irmãos, que tomaram a decisão também de permanecer firme ao lado de Jesus e de aceitar a Jesus como Salvador e como Senhor da vida. Aceita então a nossa entrega, o nosso coração e nos prepare para aquele grande dia quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória para nos buscar e nos levar para morarmos no céu. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.